Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 6 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: os discípulos de Cristo tinham um profundo senso da própria ineficiência e, com humilhação e oração, uniram sua fraqueza à sua força, a sua ignorância à sua sabedoria, sua indignidade à sua justiça e sua pobreza à sua inesgotável riqueza. Assim, fortalecidos e equipados, não hesitaram em avançar a serviço do Mestre. Pouco tempo após a descida do Espírito Santo, e imediatamente depois de um período de fervorosa oração, Pedro e João, subindo ao templo para adorar, viram à porta formosa um coxo de 40 anos de idade, cuja vida, desde o nascimento, tinha sido de dor e enfermidade. Essa infeliz criatura havia durante muito tempo desejado ver Jesus para ser curado, mas encontrava-se quase ao desamparo e estava muito afastado do cenário dos labores do grande médico. Seus ogros finalmente induziram alguns amigos a levá-lo à porta do templo, mas chegando ali, soube que aquele em quem suas esperanças se centralizavam havia sido morto cruelmente. Seu desapontamento provocou a simpatia dos que sabiam por quanto tempo ele avidamente esperava ser curado por Jesus, e diariamente o levavam ao templo a fim de que os que passavam fossem pela piedade induzidos a dar-lhe uma ninharia para lhe aliviar as necessidades. Ao passarem Pedro e João, pediu-lhes uma esmola. Os discípulos olharam-no com compaixão, e Pedro disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Ao declarar Pedro desta maneira sua pobreza, o rosto do coxo descaiu, mas tornou-se radiante com esperança ao continuar o apóstolo. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo correu atônito para junto deles. Estavam estupefatos de que os discípulos pudessem efetuar milagres semelhantes aos que foram realizados por Jesus Cristo. Contudo, ali estava aquele homem que durante 40 anos fora um coxo inválido, regozijando-se agora em pleno uso de seus membros, livre de dor e feliz por crer em Jesus. Quando os discípulos viram o espanto do povo, Pedro perguntou: por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Assegurou-lhes que a cura tinha sido operada em nome e pelos méritos de Jesus de Nazaré, a quem Deus ressuscitara dos mortos. Assim, os discípulos pregaram a ressurreição de Cristo. Muitos entre os que ouviam estavam esperando por esse testemunho, e quando o ouviram, creram. Vieram-lhes à mente as palavras que Cristo havia dito e tomaram posição ao lado dos que aceitaram o Evangelho. A semente que o Senhor havia plantado brotava e produzia frutos. Nós não temos
explicação nem argumentos para responder à questão do sofrimento humano. Por que Deus permite tragédias, dor, enfermidades, lágrimas e morte? Por que seres inocentes sofrem? Por que alguns têm uma carga marcada por tanto peso, por tanta dor, por tanta tristeza? Por que a vida parece abençoada para uns e injusta para outros? Esta é uma questão que tem trazido muita angústia a muitos corações e tem levado algumas pessoas à incredulidade. Nós não temos resposta para a questão do sofrimento humano. No texto de hoje, nós encontramos um homem que desde o seu nascimento enfrentava a doença, a dor e a rejeição social. A Bíblia não diz exatamente qual era a sua doença, mas os seus membros eram atacados por uma paralisia. Ele sofria muita dor. Não podia desenvolver uma vida normal. Não podia locomover-se naturalmente. Este homem ouviu falar de Jesus e a sua grande esperança repousou sobre a pessoa de Cristo. O grande sonho da sua vida era encontrar-se com Jesus, era ser tocado por Jesus. Ele tinha a convicção de que se pudesse se colocar frente a frente com Jesus, Jesus mudaria a sua sorte. No entanto, a vida parece não ser justa com alguns. E a despeito de toda a sua vontade, de todo o seu desejo, ele não conseguiu ir ao encontro de Jesus. Lhe faltou o apoio necessário. A sua realidade estava muito distante do lugar onde Jesus realizava o seu ministério. Mas ele não desistiu do seu sonho e, depois de muita insistência, conseguiu que o levassem a Jerusalém. Mas quando chegou em Jerusalém, recebeu uma triste notícia. Jesus não estava mais ali. Os líderes da nação, tão santos, tão religiosos, tão zelosos de serem representantes de Deus, haviam condenado Jesus à morte. Cristo havia sido crucificado. E todos os sonhos, todas as expectativas daquele pobre homem foram desfeitos como um castelo de areias. Toda a sua esperança se desvaneceu. Sonhou tanto, lutou tanto, buscou tanto ir até a presença de Cristo, na esperança de que Cristo mudaria a sua história. Quando conseguiu chegar até Jerusalém, fê-lo apenas para descobrir que era tarde demais, que a oportunidade de bênção já havia passado, que não havia mais esperança para ele, que a sua história não mudaria, que ele teria que continuar exatamente como estava pelo restante da sua vida. A frustração tomou conta do seu coração. E o coração daquele homem não é diferente do nosso. Nós temos na nossa vida sonhos, expectativas. Nós realizamos planos, construímos castelos. Mas a vida vai passando e os nossos sonhos vão sendo destruídos um a um. Os castelos caem por terra. Os nossos sonhos transformam-se em frustrações. As nossas expectativas tornam-se em amargura, em decepção, em lamentação, em dor. Nós olhamos para o futuro e não enxergamos mais o horizonte. Olhamos para frente e entendemos que nada vai mudar. Que tudo aquilo que tanto buscamos não vai se concretizar. Era apenas ilusão. Para muitas pessoas, a vida não passa de ilusão. O desejo de felicidade, de realização, de crescimento, de mudança, de bênção,
de tempos melhores nunca se concretizam. Parece que nós estamos sempre atrasados. Chegamos sempre tarde demais. Aquele doente ansiava tanto encontrar-se com Jesus, mas infelizmente, quando ele chegou até onde Jesus deveria estar, já era muito tarde. Cristo não estava mais ali. E tudo o que lhe restava era continuar a sua existência, tocar para frente a sua vida numa condição de mendigo. É muito triste quando nós perdemos as expectativas na vida, quando perdemos os sonhos, quando nos conformamos ao mínimo do mínimo, quando aceitamos que tudo vai continuar assim para sempre, quando nos submetemos à condição de nos sentarmos na sarjeta pedindo esmolas para sobreviver. Ninguém sente prazer em viver de esmolas, mas receber esmolas às vezes é a única oportunidade que nos sobra. E lá estava aquele aleijado, agora resignado a permanecer o restante de seus dias, com as mãos estendidas, pedindo o favor das pessoas. Muita gente segue pela vida nas mesmas condições. Continua apenas existindo, mas já morreu por dentro. Os seus sonhos não existem mais. As suas expectativas foram todas destruídas. Parecem vivas, mas na verdade apenas parecem. Com seus sonhos todos desfeitos em pó. Talvez você se sinta assim nesse momento. Talvez, enquanto você ouve essas minhas palavras, uma pontada de dor bate no seu coração. Talvez você se reconheça nesse relato. Deus conhece todas as coisas. Deus sabia a condição daquele pobre homem. Todas as expectativas humanas falharam para ele. Mas Deus não o abandonou. Jesus não estava mais ali, mas Jesus enviou Pedro e João como seus representantes para irem ao encontro dele. E quando ele estende a mão clamando por uma esmola, Pedro diz: nós não temos ouro nem prata para te dar. Isso trouxe apenas um pouco mais de decepção para ele. Mas ele já estava acostumado às frustrações. No entanto, Pedro continuou dizendo: mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado, mas ressurgiu dos mortos, nós te ordenamos: levanta-te e anda. E instantaneamente a sua necessidade foi atendida. O seu corpo foi restaurado. A cura aconteceu. Ele não conseguiu encontrar Jesus pessoalmente, mas Jesus o encontrou na figura dos seus apóstolos. E Jesus atendeu o clamor do seu coração e operou um milagre na sua vida. Você está decepcionado com a vida, você tem lutado para enxergar Jesus, mas não tem conseguido vê-lo, não tem conseguido encontrar a Cristo. Não se decepcione e não desista, porque Jesus não desistiu de você. Jesus ainda busca você, e Jesus quer tocar você na sua necessidade, no seu problema, na sua situação de desespero. Jesus quer dar sentido à sua vida e transformar a sua condição. Assim como Jesus fez com aquele pobre mendigo assentado à porta do templo. Ainda havia esperança, porque Jesus estava vivo. E esse Jesus vivo não estava distante daqueles que, precisando dele, clamavam
pelo seu poder e buscavam pela sua ajuda. Hoje, Jesus também não está distante de você. Confie nele. Seus sonhos se desfizeram. Você está desanimado. Não perca a fé. Nunca é tarde para Jesus. Seu poder não está diminuído, nem sua capacidade foi limitada. Jesus hoje está à destra do Pai e de maneira toda poderosa, através dos mais indescritíveis instrumentos, atua para abençoar a vida daqueles que o buscam. Permita neste dia que Jesus o toque e que Jesus reconstrua os sonhos da sua vida. Não se conforme em estar assentado na sarjeta, com as mãos estendidas, apenas fazendo sombra para o sol e mendigando para continuar vivendo. Jesus ainda tem sonhos, planos e bênçãos para você. Acredite nele. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.